Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Nós estamos aqui no livro de Atos, capítulo 17, fazendo aqui um estudo sobre 3 lugares aonde o apóstolo Paulo ele passou: Tessalônica, Bereia e Atenas. Falamos no último devocional sobre a passagem de Paulo em Tessalônica. Ele chega em Tessalônica, procura ali uma sinagoga judaica, e ali naquela sinagoga o Paulo começa a anunciar a Cristo, e isso causa um alvoroço na cidade. Alvoroço esse que termina com Paulo tendo que ir embora de Tessalônica, não sem deixar ali a palavra de Deus, pois alguns invejosos investiram contra Paulo, fazendo até com que um homem chamado Jason fosse levado à praça pública, ali sendo investigado, teve até que pagar ali uma fiança para ser solto, pois esse Jason não pregava a palavra de Deus, mas ele dava estrutura para que Paulo pregasse, já que Jason ouviu a mensagem do evangelho, creu na mensagem e abriu as portas de sua casa para que Paulo ali fizesse a obra do Senhor. Olha que interessante. Tem muitas pessoas que elas dizem assim: "Poxa, mas eu não prego, eu gostaria tanto de ser um pregador", mas qual é o seu chamado? Alguns são chamados para pregar o evangelho. Outros são chamados para dar estrutura para alguém pregar o evangelho. E nisso nós vemos que aquele que prega é importante e aquele que dá estrutura tem a mesma importância. Eles andam juntos para que o evangelho cresça. E ali o Paulo teve que ir embora por causa desses invejosos, e depois que saiu de Tessalônica, Paulo se dirigiu para Bereia, e é de Bereia que nós vamos falar hoje. Atos capítulo 17, versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo as ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Ali você percebeu que o texto deixa bem claro que Paulo está pregando o mesmo evangelho. A palavra que o Paulo ele prega é a mesma. Paulo prega a Cristo, mas os ouvintes eram diferentes. Perceba que os bereanos, eles eram nobres espiritualmente. Como assim uma nobreza espiritual? Os bereanos recebiam a palavra com avidez e conferiam nas escrituras se era verdade. Você vê que os bereanos, eles dão um exemplo de maturidade. Eles não aceitavam por emoção, mas por confirmação bíblica. Olha que interessante. Eu gosto de pregar o evangelho. Talvez eu estou falando com alguém que gosta de pregar o evangelho. E quando eu estou pregando, é, algumas pessoas que estão com a Bíblia aberta, nem sempre elas voltam o olhar para mim. Eu estou pregando e tem lá um crente beriano ali folheando a Bíblia. E você diz: puxa, será que essa pessoa ela não está prestando atenção naquilo que eu estou pregando?
Talvez você esteja diante de um crente com uma nobreza espiritual. Na verdade, ele está conferindo nas Escrituras a veracidade daquilo que você está pregando, e glória a Deus que existem crentes com essa disposição. E o resultado ali é que muitos creram, inclusive gregos influentes, mas os opositores de Tessalônica foram até lá para atrapalhar. Enquanto Paulo trabalhava com os bereanos, um povo nobre, um povo que exigia que o Paulo trouxesse o evangelho de maneira bem didática e assertiva, porque o Paulo sabia que enquanto ele pregava, eles estavam ali confirmando se tudo aquilo era realmente de veracidade, de 100% verdade, se aquilo que o Paulo pregava estava nas Escrituras. E enquanto Paulo estava lá, aqueles que começaram a perseguir na Tessalônica chegaram causando mais um alvoroço. O que nós aprendemos com Paulo em Bereia? Que devemos ser como os bereanos, examinar tudo à luz da palavra. A fé madura é sustentada pela verdade bíblica, não por modismo. Toma cuidado. Tem gente que está subindo no altar e está pregando a si mesmo. Tem gente que está subindo no altar e está simplesmente causando emoção. Pessoas estão vislumbradas com revelações, pessoas estão hipnotizadas com adivinhações. Mas e a palavra do Senhor? Louvores bonitos, uma alta performance. Mas e a palavra do Senhor? Será que muitos que pregam hoje, e eu estou me incluindo, pois eu também prego, será que se eu tivesse diante de um auditório bereano, no final do culto, no final da ministração, será que eles sairiam dali dando um joinha? Será que eles sairiam dali trazendo mais bereanos para ouvir a mensagem? Ou eles sairiam dali decepcionados porque não ouviram a verdadeira pregação? Então, que fique essa dica para nós e saiba, sempre haverá perseguição, não a você, mas ao evangelho. Deus te abençoe. Você quer saber o que aconteceu em Atenas? Você já sabe. Vai conferir tudo isso no próximo devocional.